4 de março de 2016. O TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Veja os destaques desta edição. Clamor à sociedade. Novo procurador do Ministério Público de Contas de Sergipe enfatiza na cerimônia de posse a importância da eficiência na gestão pública para atender às demandas da sociedade. Ciclo de capacitação. Servidores do Tribunal de Contas do Estado recém-empossados, após aprovação em concurso público, participam do curso sobre controle externo. Arte na Corte. Sexta Cultural homenageia governador Marcelo Deda e conselheiros fundadores do TCE de Sergipe. Estas são as nossas manchetes de hoje e você acompanha a partir de agora no TCE na TV. Olá! O Ministério Público Especial de Contas de Sergipe tem novo procurador-geral. Foi empossado esta semana no cargo o procurador João Augusto Bandeira de Melo. Já no discurso de posse, Bandeira enfatizou a importância da gestão pública eficiente para atender às demandas e anseios dos serviços prestados à sociedade. A solenidade de posse do novo Procurador-Geral do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, João Augusto Bandeira de Melo, foi prestigiada por várias autoridades no auditório da Corte de Contas. A volta de um técnico competente a um cargo que ele já teve a oportunidade de assumir em outras oportunidades e que, mais uma vez, vai estar representando muito bem, né, o Ministério Público Especial do Tribunal de Contas. O Ministério Público Especial é também ramo do MP, a gente está junto nessas empreitadas todas e com o doutor Bandeira, que não será diferente dessa vez. No biênio 2016-2017, Bandeira substitui o procurador José Sérgio Monte Alegre, que dirigiu o Ministério Público de Contas nos últimos 4 anos. Doutor Bandeira, que é um nome honrado e competente, tem todas as condições para substituir o Dr. Sérgio e continuar esse trabalho, cada vez mais esclarecedor, orientando realmente os administradores públicos de como proceder, de como aplicar os recursos dentro das regras e do que estabelece a nossa lei. Dr. Bandeira de Melo, além de ser um homem que é um exemplo de cultura jurídica, ele é também uma pessoa de diálogo, de querer construir sempre algo melhor. Nós cremos na sua capacidade de trabalho, na sua capacidade jurídica e temos a absoluta certeza que ele vai continuar prestando extraordinários serviços, não só ao Tribunal de Contas, como a todo o Estado de Sergipe, nessa grande missão exatamente de verificar, de acompanhar o correto uso do dinheiro público. A sessão especial foi aberta pelo presidente da Casa, Clóvis Barbosa de Melo, que mencionou que o novo procurador-geral já exerceu o cargo por 2 vezes, tem muito conhecimento e tem dado uma contribuição extraordinária à Casa. O doutor Bandeira de Melo retorna à Procuradoria-Geral, né, e já temos uma experiência com ele, já trabalhamos com ele e acho que é isso, faz parte da rotina do Tribunal de Contas. Dr. João Augusto Bandeira de Melo prestou o compromisso de estilo. Prometo cumprir bem e fielmente as funções do cargo de Procurador-Geral do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. E a secretária do Pleno fez a leitura do termo de posse. Procurador João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo, que declarou vir assumir as funções do cargo de Procurador-Geral do Ministério Público Especial junto a este tribunal. E, para constar, eu, Gisele Cristina Bedoya Nascimento, secretária do Pleno, lavrei o presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. O conselheiro Carlos Alberto Sobral saudou o novo procurador em nome da Corte de Contas. Seu vasto currículo, quero sintetizar, refere precisamente a esta constante busca por conhecimento.
Meus parabéns, Bandeira, por mais esse título. Em discurso, Bandeira de Mello citou o poema do ex-governador Marcelo Deda Chagas. Iniciei minha oração com um trecho do poema Palavras Novas, do inesquecível governador Marcelo Deda Chagas, com quem partilhei minha primeira posse e que neste poema, com inconfundível lirismo, nos ensina que o novo, a mudança não chega de uma vez, de forma abrupta, imediata e incondicional. A mudança se matura no dia a dia e aguarda que se complete o seu ciclo, até que chega o momento em que o novo chega inexorável. E aí percebemos que este novo não é tão novo, pois ele nos é velho conhecido, pois este novo é o fruto que plantamos ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo dos anos. Ele explanou sobre a crise política, financeira e moral por qual passa o nosso país. Fez o público presente refletir sobre corrupção no Brasil, a falta de investimentos na educação, problemas de saúde pública como hospitais superlotados e a presença endêmica de doenças, entre outros problemas enfrentados pela sociedade brasileira. Aproveitou a ocasião para fazer um clamor à gestão pública eficiente. Intensificar um trabalho que já vem sendo desenvolvido de aperfeiçoamento da gestão pública. O tribunal tem se mostrado muito parceiro, com um lado muito pedagógico, muito forte, e eu acho que esse trabalho tem que continuar, para que a população possa continuar melhorar e sempre melhorar o atendimento dos serviços públicos à população sergipana. A seguir, Escola de Contas do TCE intensifica a capacitação de servidores recém-empossados no órgão após concurso público. E ainda, a gente traz o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros do órgão de fiscalização e controle dos sergipanos. O TCE na TV vai a um rápido intervalo e volta já. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido em 1º de agosto de 1916, o técnico em contabilidade e bacharel em direito, José Amado Nascimento, foi nomeado juiz conselheiro do TCE de Sergipe em 1970 pelo então governador do estado, Lorival Batista. José Amado Nascimento desempenhou as funções até o ano de 1985, quando se aposentou. Em homenagem aos serviços prestados à Corte Sergipana, a Escola de Contas do TCE foi batizada com o seu nome. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Contar cada vez mais com servidores preparados para as tarefas diárias de fiscalização e controle é uma das metas da administração do presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, conselheiro Clóvis Barbosa. E para isso, a Escola de Contas do TCE tem promovido uma série de capacitações, inclusive para os recém-empossados no órgão após aprovação em concurso público. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. Durante o último dia do ciclo de palestras ministrado para os novos servidores da Corte de Contas, o procurador-geral do TCE, João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, ministrou sobre a relação do controle externo e os direitos fundamentais estabelecidos pela Constituição, e foram esclarecidas e reforçadas questões como, por exemplo, como a Constituição Federal influencia na atuação do Tribunal de Contas, quais as prioridades da Lei Magna que devem ser aplicadas no trabalho de controle externo e como este trabalho desempenhado pelo Tribunal de Contas busca garantir os direitos fundamentais estabelecidos pela Constituição Federal. A Diretoria de Controle Externo do TCE apresentou um mapa estratégico ao conselheiro substituto Francisco Evanildo. O mapa sugeria o alinhamento dos objetivos estratégicos da Diretoria de Controle Externo com as demais diretorias. Um marco para o nosso tribunal, porque dá o primeiro passo no sentido de que nós desenvolvamos esse trabalho de fiscalização com foco operacional, ou seja, de verificar o resultado e o desempenho em todos os órgãos jurisdicionados ao Tribunal de Contas. A gente continua afirmando do ponto de vista interno que este é um planejamento que se encontra em aberto. A gente quer cada vez mais colher a motivação do servidor e também das autoridades superiores da casa, como aqui o doutor Evanildo. O
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe lançou esta semana o Seminário Estratégico, ocasião em que o presidente Clóvis Barbosa de Mello conversou com os servidores sobre os ajustes que precisam ser feitos na casa para que o Tribunal de Contas do Estado realize um trabalho mais satisfatório para a sociedade. Participe, deem a sua opinião, sincera, diga o que está errado, diga o que está certo. Nesta primeira edição, o Núcleo de Assessoria Estratégica apresentou os principais conceitos e métodos que estão sendo utilizados para o desenvolvimento, implantação e acompanhamento do planejamento estratégico do TCE. Está levantando essas possíveis soluções de como a gente pode trabalhar e com isso a gente vai ter os principais projetos para os próximos 4 anos para a gente trabalhar em cima desses processos e trabalhar com metas e estar entregando esse resultado para os servidores e para a administração e para os demais conselheiros. E o TCE na TV divulga agora a prestação de contas dos conselheiros no julgamento dos processos apreciados durante as sessões das câmaras e do Pleno. Confira o balanço semanal. Nesta semana foram julgados 24 processos na sessão da primeira Câmara. Relatórios de inspeção, aposentadorias, contrato de prestação de serviços, reformas por invalidez, transferências para reserva remunerada e recurso de reconsideração foram os assuntos tratados. Já na sessão da segunda Câmara foram 17 processos julgados, dentre relatório de inspeção, transferências para reserva remunerada, aposentadorias e pensão previdenciária. E no Pleno foram 9 processos julgados pelo colegiado. Na pauta, contas anuais, recursos de reconsideração, rescisória e revisão de proventos. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, é só acessar www.tce.se.gov.br e clicar no portal de serviços. Em instantes, Sexta Cultural, promovida pelo TCE, homenageia governador Marcelo Deda e 2 conselheiros fundadores da Corte de Contas de Sergipe. Não saia daí, a gente volta já! Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido na cidade de Nossa Senhora da Glória, no dia 29 de novembro de 1927, o bacharel em Direito José Carlos de Souza foi nomeado conselheiro do TCE em 1980 pelo então governador Augusto Franco, na vaga aberta com a aposentadoria do conselheiro João Evangelista Maciel Porto. Na Corte de Contas do Estado, José Carlos de Souza ocupou os cargos de corregedor-geral e vice-presidente do órgão. Em abril de 1996, José Carlos deixou o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado para se aposentar, mas atualmente contribui com trabalhos pedagógicos em prol do órgão. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. A Sexta Cultural, realizada uma vez por mês no Tribunal de Contas do Estado, é o espaço democrático para divulgar trabalhos de artistas sergipanos e também personalidades que marcaram a história da nossa gente. E dessa vez, os homenageados foram o governador Marcelo Deda e 2 conselheiros fundadores do TCE. Veja! Duas vidas seria um pouco para servir ao povo de Sergipe. E eu sirvo com amor. Eu sirvo com dedicação. Porque eu acredito no futuro. A primeira Sexta-feira Cultural deste ano foi inaugurada pelo presidente da Corte de Contas, Clóvis Barbosa de Mello, no Espaço Cultural Ministro Carlos Aires Brito. A exposição Deda Presente foi a atração principal do evento e reuniu fotos de autoria do ex-governador de Sergipe, mas principalmente da fotógrafa Janaína Santos, que registrou e selecionou cenas expressivas de Marcelo Deda.
São 35 fotografias minhas e são 10 fotografias do Deda. Uma grande honra, né? Um espaço tão importante, né? Está ocupando espaço na cultura sergipana. Então, para mim é uma grande honra poder expor meu trabalho aqui. O presidente da Corte de Contas, Clóvis Barbosa, reforçou que a exposição Deda Presente foi escolhida para abrir a primeira sexta-feira cultural do ano e homenagear ao homem que dignificou a história política de Sergipe. O talento, a coragem e o trabalho dos sergipanos. A alma do povo sergipano é maior do que o mapa de Sergipe. Deda foi um homem que dignificou, não é, a política de Sergipe. Era um homem ligado muito às lides culturais e foi um grande amigo também aqui do Tribunal de Contas, tanto que ele tem a medalha deste tribunal dada ainda quando ele era prefeito de Aracaju. E para mim é mais honroso porque eu tive em 2 momentos históricos, participei com ele da vida política de Sergipe, como seu procurador-geral na prefeitura de Aracaju e também como seu secretário de governo. Conheci Deda ainda, ele garoto, ele estudante do Ateneu, quando eu fui dar lá um curso de cinema, de história de cinema. E ele foi o meu primeiro contato com ele e aí começou uma amizade, né, de mais de 40 anos, né, e que terminou justamente trabalhando junto nesses 2 momentos históricos da vida dele, quando ele foi prefeito de Aracaju e quando ele foi governador. Cenas do ex-governador face a face com o povo, militando na vida política, ou mesmo fotografias de autoria de Deda, instigaram a sensibilidade e atraíram o olhar dos presentes. A viúva e presidente do Instituto Marcelo Deda, Eliane Aquino, estava presente e destacou que a iniciativa do tribunal foi louvável porque perpetua a memória do ex-governador para toda a sociedade. Nós estamos fazendo um levantamento de todo esse arquivo, de toda a documentação, para deixar isso muito contabilizado para a história, sabe? E uma exposição como essa, o objetivo não é simplesmente fazer com que as pessoas lembrem do homem, só do físico, Marcelo Deda, sabe? Mas principalmente do que este homem, que foi tão importante para essa terra, o que ele nos deixou, sabe? Qual foi a mensagem que ao longo de todos esses anos à frente, de todas as gestões que ele passou, que ele deixa para cada sergipano e para cada sergipana que me encontra na rua, que encontra com as filhas dele e falam do orgulho que carregam por ele, da saudade que sentem dele, da falta que ele faz. A filha de Deda, Yasmin Barreto, presidente do Conselho Curador do Instituto Marcelo Deda, também elogiou a iniciativa do TCE ao conservar a história e o legado deixado por ele. O tribunal deu uma contribuição muito grande, cedendo espaço, e o presidente também, Clóvis Barbosa. E é uma iniciativa muito positiva para poder conservar a história e o legado que ele deixou, não só para quem é familiar e para quem é próximo dele, mas para toda a população sergipana. Fiquei muito sensibilizado e relembrei momentos importantes na vida da nossa família. Marcelo Deda foi um grande nome da nossa família que honra a todos nós. Inclusive, eu tinha certeza de que Marcelo, desde criança, ele ia ser um grande homem, como foi, um poeta, um homem com experiência larga em todos os aspectos da vida social e principalmente com relação à sociedade onde ele viveu e procurou dar o máximo possível dele. E o momento que mais emocionou a todos foi a apresentação do poeta Wilton Santos de Jesus, da Academia Estanciana de Letras, que interpretou o poema O Lobo, escrito por Deda, em homenagem ao jornalista sergipano Cleomar Brandi. Nativo da noite, procurei abrigo no porto da madrugada. Despachei em navios de madeira e linho os últimos medos e engarrafei em vasos sagrados minha safra de lágrimas. Quando eu recebi o convite de Dr. Clóvis, eu me senti emocionado, né? Porque assim, Marcelo Deda sempre contribuiu para a minha formação artística, a formação da minha comunidade artística. Então devo muito isso. A Sexta-feira Cultural
abriu as comemorações ao centenário de nascimento de Manuel Cabral Machado e José Amado Nascimento, conselheiros fundadores do tribunal. Nós vamos fazer vários eventos com esses dois nomes, documentários serão realizados, 2 livros serão republicados de Cabral Machado, um livro também do José Amado Nascimento, enfim, é um ano que muito dignificará o Tribunal de Contas, porque são 2 ícones deste tribunal, tanto o José Amado Nascimento como também o professor Manuel Cabral Machado. O Tribunal de Contas traz uma alegria muito grande para a nossa família, para justamente cultuar a memória de Cabral Machado, que por meu avô, então a suspeição, a emoção toma conta, a verdade, mas que nos traz sempre aquele exemplo que ficou de seriedade, de entusiasmo em tudo que fazia e na certeza de que a gente deve trazer sempre para os nossos ambientes o valor do estudo, o valor da cultura, o valor das coisas públicas levadas sempre a sério. Então Cabral Machado, ele se foi, mas deixou essa semente de valores plantada. A apresentação musical do cantor e compositor Paulo Lobo embalou a Sexta-feira Cultural com um toque a mais de sergipanidade. Eu gosto do seu jeito, de fazer tudo direito, valeu meu defeito, eu gosto do seu jeito, de fazer tudo direito, valeu meu defeito. E o TCE na TV de hoje fica por aqui, mas o programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju, sempre nos horários de meio-dia e às 6 da tarde. Um ótimo fim de semana. A gente volta a se ver na próxima sexta-feira. E eu espero você!